Bom dia, domingo, mais um dia de live, mais um dia no altar, mais um dia na presença do Senhor. Bom dia, bom dia. Olha a minha voz, gente. Voz, sabe do que? De cansado. Eu ainda tô cansada. Bom dia, Ana aqui. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia, Dai. Bom dia, Paula. Bom dia, Cláudia. Fernanda, estou aqui na sua cidade, vamos fazer um yoga? Até gostaria, Fer, mas hoje eu tô... Se eu tivesse livre, eu faria. Gente, eu coloquei pra gente... Até vou estabelecer e vou colocar lá no grupo. Como a gente fazer todo o final de semana, né? Sábado e domingo. As lives serem às 8 horas. Assim a gente consegue, todo mundo pode descansar um pouco mais. Porque como eu falei pra vocês, eu tô vivendo um dia de cada vez. Então, tipo assim, eu não sei como que vai ser o meu dia amanhã, entendeu? Tá assim, eu sei, né? Amanhã a gente vai viajar. Mas tá sendo assim, eu tô sendo guiada. Então, geralmente a gente tá dormindo muito tarde e acordando muito cedo e a gente tá num ritmo assim já tem um tempo. Então eu sinto que o meu corpo já tá começando a dar o grito, sabe? Então eu falei, ontem eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Se eu acordar às 6, eu vou estar assim, literalmente muito destruída, muito acabada. E eu preciso dormir um pouquinho mais. Por isso que eu falei pra gente fazer às 8 e eu acho que eu vou colocar como às 8. O que foi, Maia? O que foi? Uma cachorra chorando. O que foi? O que aconteceu? Tá chorando por quê? Bom dia. Bom dia, tia Cláudia. Bom dia, Silvia. Olha, gente, olha. O que foi? Olha aqui. Ao vivo e a cores. Pra vocês, uma cachorra carente. O que foi? Não. A minha Bíblia tá ali. O que você quer? Quer carinho. Quer atenção. O que foi? Você quer orar junto comigo? Quer? Você quer orar junto comigo? Tem uma Golden, gente. É ótimo. Tem uma Golden. É carente até. Né? Desce. Não, desce. Desce, Maia. Desce. É pouco carente. Bora lá. Eu até me perdi. Ela tirou minha atenção. Olha só pra você ver. Vamos fechar os olhos pra gente começar orando. Fecha seus olhos ou só fica no teu espírito. Deixa eu acender a luz aqui, gente. Olha que eu vi. Tá escuro. Bom dia, Lu. Pra gente poder orar, tá bom? Se você tiver alguma oração específica e quiser escrever aqui, pode escrever. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Espírito Santo de Deus, nós Te fazemos um convite para que o Senhor esteja presente conosco no dia de hoje, nesse domingo, para que esse encontro possa ser conduzido por Ti, que eu possa ser apenas um canal limpo, Senhor, onde flui a Tua voz, onde flui aquilo que o Senhor quer falar com elas, não aquilo que eu quero. Que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, na mente de cada uma delas,
Senhor, que toda confusão mental, toda cegueira espiritual caia por terra e seja repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo, todo espírito de angústia, todo espírito de confusão, porque a Tua palavra diz que o Senhor não habita nesses lugares. Que a Tua palavra, ela traz calma, ela traz paz, ela traz tranquilidade, ela coloca paz no nosso coração. Então eu te peço em nome de Jesus que repreenda todo espírito de confusão mental, todo espírito que tem brincado com a mente delas, que tem manipulado a mente delas, as emoções, todo espírito que tem feito às vezes até com que elas tenham atitudes que não são delas, Pai. Repreende em nome de Jesus. Visita a casa delas, visita o filho, o marido, o lar. Entra em cada cantinho, Espírito Santo, com um sopro de vida, de renovação, de restauração. Fortalece elas, reveste elas com as suas armaduras, Pai, porque elas estão em guerra. Muitas estão em guerras dentro da própria casa, estão lutando, Senhor, e nem sabem. Mas eu te peço, abra os olhos espirituais para que elas possam ver. Abra os ouvidos, Pai. Abra os ouvidos, os olhos. Toca no Espírito, Senhor. Pai, que toda barreira que tem impedido elas de se aproximar de Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Desfaz todo o laço, desfaz todo o trabalho, desfaz tudo aquilo que foi feito na linhagem de cada uma delas, Pai, que tem sido deixado como herança hereditária. Rompe cada herança. Rompe, Senhor, rompe o trabalho que foi feito, rompe a inveja. Arranca, Senhor, o orgulho, o controle, a autossuficiência. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que elas chorem. Que o Senhor não desista de nós, Pai. Que o Senhor não desista de cada uma aqui. Invade cada uma com o Teu amor, em nome de Jesus. Conduz esse encontro, Espírito Santo. Tu tens liberdade para fluir nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, avó. Como vocês estão nesse domingo? Hoje eu trouxe um conteúdo, né, pra gente falar sobre. E tirei uma passagem na Bíblia. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com elas? E aí tirei uma passagem. E aí eu fui lendo essa passagem, gente, eu fui assim, meu Deus, porque é pesado, sabe? É um versículo, é um capítulo assim de repreensão mesmo. O Senhor está repreendendo mesmo. E eu falei, meu Deus, que palavra pesada, deixa eu tirar outra. Deixa eu tirar outra palavra. Gente, foi isso mesmo que eu falei, Senhor, que coisa, deixa eu tirar outra. Aí eu tirei outra. E caiu em outra, pesada também. E aí eu falei assim, meu Deus, não sei pra quem que é. É pra alguém, mas é isso que o Senhor tem, gente. Mesmo na minha desobediência, que é, meu Deus, que pesado isso, não vou falar isso não, peraí, deixa eu tirar outra coisa aqui, o Senhor manda de novo, é disso mesmo que você vai falar. É sobre esse assunto mesmo que o Senhor vai falar. E o que eu vou falar está em Isaías 37, 17. E ele fala assim, ó Senhor, inclina
o teu ouvido e ouve, Senhor. Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todas as nações e as suas terras, e lançado no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obras das mãos humanas, madeira e pedra. Por isso eles o destruíram. Ó Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todo o reino da terra saiba que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem oraste por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra do Senhor, falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e contra quem blasfemaste, contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos no alto, contra o Santo de Israel. Então, eles estão em guerra e existe um rei ali afrontando Israel, o Santo de Israel. Só que aquele povo ali, ele também estava poluído. Por quê? Porque esse povo cultuava a outros deuses, existia uma mistura dentro desse povo. E o Senhor não se alegrava disso. Então o que ele fez? Aqui fala, gente, muito claramente. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído toda a nação da terra. Então o rei da Síria, ele estava acabando com todos os reinos. Ele estava destruindo tudo. E lançando fogo, e lançado no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obras de mãos humanas. Então o Senhor está falando aqui que tudo que é obra de mão humana, madeira e pedra, não agrada ao Senhor. Então eles destruíram e começaram a clamar ao Senhor por socorro, para que eles também não fossem destruídos, para que esse rei não viesse e não destruísse ali o reino deles. Então, é mais uma vez, gente, é aquilo que eu já falei para vocês, que Deus não divide a sua honra, não divide a sua glória. E é claro, a Bíblia inteira, o Senhor está dando comando, Ele está falando, Ele está repreendendo o tempo todo. E ontem é muito lindo assim a maneira como o Senhor trabalha. A gente literalmente não entende os caminhos do Senhor. Não queira entender os caminhos do Senhor. Porque quando eu comecei a viver meu processo, eu queria saber onde, quando, que hora, que dia, de que jeito. Por quê? Porque isso é controle. Eu queria ter o controle da situação para que eu pudesse me sentir o quê? Segura. Para que eu pudesse me sentir segura. Mas por que eu queria me sentir segura? Por causa das feridas que eu carregava. Isso aqui é uma chave, sabe? Se você tiver com papel e caneta, se vocês estiverem fazendo a live, escutando a live com papel e caneta, escuta isso que eu vou falar para vocês. Muitas das vezes você não sabe as feridas que você carrega. Você não sabe. Você não sabe se a sua ferida mais forte é a da humilhação, da rejeição. Você não sabe qual ferida você carrega. Só que o diabo sabe todas que você tem. Tchau, mas como que ele sabe? Porque ele está ao redor. Ele viu a tua infância, ele viu como você foi tratada pelo seu pai, pela sua mãe. Ele não escuta os nossos pensamentos, mas como que ele manda a seta e ele manda a seta certinha? Porque ele está ali observando o que você fala, o que você está vivendo dentro do seu relacionamento. Ele está vendo. Quando você fala mal do seu marido para uma pessoa, ele está ouvindo.
E aí ele começa a mandar seta de que seu marido é isso mesmo, de que ele é ruim mesmo, de que ele não presta mesmo. Então ele tá vendo, ele sabe todas as feridas que nós carregamos. E muitas das vezes nós não sabemos. E aí o que ele faz? Ele pega dessa ferida e ele começa a atacar justamente aonde dói. Justamente, aí tem gente que fala assim, eu não sei por que eu sou tão atacada. Por quê? Porque ele tá pegando no seu calcanhar de Aquiles. Ele tá pegando bem aonde, porque ele sabe aonde é. Por isso que é importante a gente não ser leigo, a gente buscar informação. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Teve uma fase da minha vida, teve uma época da minha vida que eu tava muito perdida, assim. Aquela fase ali quando você sai da escola e aí você fica naquela, o que você vai fazer, que faculdade você vai entrar. E naquela época era uma cobrança tão grande que tinha que ter um diploma. Na minha época, né? Vocês são da minha época, gente. Eu já tenho 36 anos. Tem alguém que não é dessa época? Mas era uma cobrança gigantesca ter um diploma. Hoje nem tanto. Hoje tem um digital. Hoje as coisas estão assim... não é essa obrigação. Antes era muito pesado. Você tinha que ter um diploma, tinha que ter uma formação de qualquer jeito, a qualquer custo. E se você não tivesse, você não ia ser nada na vida. E aí eu saí da escola, né? Saí ali do ensino médio. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Totalmente perdida. Totalmente perdida. Eu falei, vou fazer educação física, porque eu gosto. Aí o que as pessoas falavam? Não dá dinheiro, não faz, você vai se arrepender, e blá blá blá. E aí decidi fazer direito, prestei vestibular para direito, passei, vou fazer direito. Só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tinha condição financeira para bancar a faculdade. E aí entrei na faculdade de administração, falei, é a única que eu dou conta de pagar. Então entrei, por que eu entrei na administração? Porque é o que eu dava conta de pagar. E porque eu precisava ter um diploma. Precisava não, mas a sociedade impunha. E aí, cara, eu me sentia burra. Eu me sentia burra porque eu não entendia nada. Nada. O professor falava e eu ficava assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Não entendia nada do que era falado ali. E em contrapartida, a pessoa com quem eu tinha um relacionamento ali era uma pessoa muito inteligente. Era um crânio. E eu me sentia burra perto dele. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento que ele tinha. E eu falava que eu tinha um bloqueio de aprendizagem. Isso chama bloqueio de aprendizagem. Às vezes você fala assim, nossa, eu sou burra, não consigo aprender nada. Não, é que você tem um bloqueio mental de aprendizagem. E existe cura para isso. Você não é burra. E eu me achava, né? Eu falava, tipo assim, ia conversar com uma pessoa e eu não tinha assunto para falar. Eu não falava. Por que eu não falava? Porque eu me achava burra, porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada. Porque quando eu falava algo errado, eu era criticada, eu era apontada, eu era oprimida. A pessoa já me chamou de burra. Você é burra, você não entende nada. E isso foi machucando, porque isso dói, né, gente? Isso dói. Gente, como me dói quando eu vejo uma mãe que olha pro próprio filho e chama de burro. Você é burro, você não aprende nada, você não tá ouvindo, você é surdo. Sabe essas coisas assim? Isso dói, isso machuca. E aí, beleza. E aí, saí. Bom dia, me identifiquei. Eita, glória, amém. E foi assim, a minha mãe fazia isso. Dói demais, né, gente? E foi a minha adolescência, né? Boa parte da minha fase adulta, eu era completamente perdida. Até os meus 30 anos, eu não tinha uma profissão bem estabelecida. Eu era esteticista, mas
eu gostava do que eu fazia, mas eu fazia mais por necessidade do que por, nossa, é o meu amor, é o meu propósito de vida, eu amo o que eu faço. Não, era necessidade mesmo, tem conta pra pagar, isso é o que eu sei fazer e bora. É isso que eu vou fazer. Só que assim, eu comprava curso de estética. Gente, era um parto, vocês vão entender onde eu vou chegar. Era um parto pra fazer o curso. Era um parto, tipo, quase nasceu uma criança. Eu assistia uma aula a cada 50 dias, de tão difícil que era assistir. E foi assim. E aí, quando eu me separei e fui fazer o meu tratamento, que aí eu fui fazer hipnoterapia. Quando eu saí da hipnoterapia, eu vivi o fundo do fundo do fundo do fundo do poço. E se bobear, tinha mais fundo ainda pra gente poder ir, entendeu? Porque vieram à tona coisas que eu nem imaginava. E foi aí, depois da hipnose, da hipnoterapia, que eu descobri. Hipnoterapia não é voltar em vida passada, tá? Não vou falar sobre isso aqui, mas não tem nada de errado, não. E aí, foram vindo aí eu descobri que eu tava num relacionamento tóxico só depois que eu passei do tratamento, porque antes eu não sabia. Nem esse discernimento, esse conhecimento que aquilo era um relacionamento tóxico, eu tinha. Olha só pra vocês terem noção da mentalidade. E ali foi um desbloqueio muito profundo, muito profundo, muito profundo. E eu saí da cegueira e aí eu comecei a estudar, porque eu saí Entende? Entenda uma coisa. Você tá fazendo uma hipnoterapia, hoje eu sou hipnoterapeuta. Você tá tratando a parte emocional, a parte das emoções, o bloqueio de aprendizagem, a dependência emocional. Você tá sendo tratada nessa camada. Só que depois que passa a hipnose, você não tem direção. Você não tem uma mentoria ali, um direcionamento de como agir, como se comportar a partir de agora, como se relacionar, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Não tem isso. Então eu saí da hipnose e eu fui buscar conhecimento. E aí eu comecei a estudar sobre relacionamento, dinâmica de relacionamento, padrão, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, temperamentos. E comecei a estudar. E às vezes eu tava na estética e a cliente mandava mensagem, tem horário? Eu falava que não tinha. Sabe por quê? Porque eu queria ficar lá estudando. Eu não queria atender. E eu ficava na minha salinha lá com o computador velho. Tadinho. Mas que graças a Deus me salvou muito. E eu ficava ali estudando, assistindo aula. E aí tinha as meninas que trabalhavam comigo, a Nath, a Di, a Tami, não sei se a Nath tá aqui. A Nath faz parte do grupo. A Nath vai tá aqui pra ter, se ela estiver aqui ela vai testificar. E aí tudo que eu aprendi eu compartilhava com elas. Eu falava com elas, eu ensinava elas e eu mentorava elas e nem sabia que eu tava mentorando, né? E aí fazia todo esse rolê. E aí eu comecei a ficar fissurada em estudar. E aí entrou a pandemia, gente. Bem na época da pandemia, eu tinha 4 mentores, um de cada área. Eu estudava de segunda a segunda. Final de semana que o Adrian estava com o pai, eu ficava só no meu apartamento, a Nath tá aí. Só no meu, aprendi muito aí, tá vendo? Eu mentorava elas e nem sabia. Eu estudava, ia correndo, eu tinha que falar pra alguém, eu tinha que pôr aquilo que eu tava aprendendo pra fora. Falava no meu Instagram de estética, falava mais sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal do que sobre estética. A doida. E aí, eu peguei e... Onde eu paguei mesmo? Comecei a estudar muito, aí bem na pandemia, tinha 4, 5 mentores de uma vez, assim, um de cada área, um de autoconhecimento, outro de desenvolvimento, outro de relacionamento, outro sobre mentalidade, outro sobre não sei o quê. E aí, o final de semana que o Adam tava com o pai, eu ficava no meu apartamento só estudando, estudava. E o final de semana que ele tava comigo, aí não tinha jeito, aí eu ia passear, ia dar atenção pra ele, a gente ia pra cachoeira, eu sempre tava fazendo alguma coisa. E foi assim a pandemia inteira. 2 anos, só estudando. E aí
Aí teve uma época, eu não vou saber exatamente qual, mas que o Senhor foi tratando essas camadas em mim. Aí teve uma vez que Deus falou pra mim: você tá vendo, minha filha, você não é burra, você nunca foi burra, você só estava fora do propósito. Eu estava fazendo estética, sendo que o Senhor já estava me direcionando para cá, sendo que o Senhor já estava me levando para esse caminho. Então, por isso que estudar estética era um parto, era difícil. Meu Deus, como era difícil. E estudar sobre autoconhecimento, desenvolvimento, a mente humana é tão fácil. Porque, sério, gente, se eu pôr o computador à tarde assim, eu vou só assistindo uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra. Eu nem sei quantos cadernos eu tenho aqui em casa. Eu vou fazendo uma coleção, uma pilha assim de caderno. Porque para cada curso eu compro um caderno novo para não misturar as matérias e eu saber onde está cada coisa. E eu gosto de anotar tudo. Eu anoto tudo, às vezes até palavra por palavra daquilo. E aí o Senhor veio tratando essa camada. Você não é burra, minha filha. Você só estava estudando algo que não é para você. E aí eu comecei a aprender, e isso eu aprendi no meu antigo relacionamento, tá? Tá vendo que tudo, pior que seja, você aprende algo. Você aprende coisas ruins, você aprende coisas boas também. Porque a outra pessoa, ela era muito curiosa. Então, tipo assim, se você falasse um assunto com a pessoa e ela não entendesse daquele assunto, ela ia na internet, ela estudava um pouco sobre aquele assunto, entender sobre aquilo. E aí, depois, qualquer coisa que você falasse com ela sobre aquele assunto, poderia não ter profundidade, mas entendia do que estava sendo falado. E eu aprendi isso. E aí eu comecei automaticamente a ser assim também. Então, alguém chega pra mim, por exemplo, ontem uma pessoa falou comigo sobre um negócio no WhatsApp, e ela falou lá sobre um boneco XPTO. Eu falei, cara, não sei o que é isso aqui. Aí eu fui já na internet ler sobre aquilo, entender sobre aquilo. Hoje tem o ChatGPT, né, que facilita a nossa vida. Coloquei no ChatGPT para ele me dizer o que é, como funciona e tudo mais. E aí eu entendi. Então, se você hoje vier falar comigo sobre esse boneco, eu vou saber dizer para você o que é. Então a gente precisa ser curiosa. Você precisa ser curiosa. Você tem que parar de ouvir as coisas, seja de quem for, e não questionar se aquilo é verdade, se aquilo que a pessoa está falando mesmo é assim que funciona. Porque muitas das coisas é interpretação, e aí cada um vai ter uma interpretação. Cada um vai defender a sua causa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nossa, estou me identificando muito. Cada um vai defender a sua causa. Eu sou assim, pra mim, pau é pau, pedra é pedra. Igual eu já falei pra vocês, nesse quesito, quando a gente fala aqui da palavra, eu sou rígida. Rígida no quê? Tá escrito. Pronto. Então, eu sou rígida. Tem gente que é mais maleável. Então, tem pessoas que... o versículo diz isso, mas... também não precisa ser tão assim. Dá pra gente ser mais maleável, entendeu? Eu não. Aqui tá escrito. Aqui tá falando que o povo tava fazendo deuses que eram obras das suas mãos, de madeira e pedra. E que antes de clamar ao Senhor, eles precisavam destruir isso aqui. E aí eles destruíram, depois começaram a orar. E aí aconteceu um rolê todo, e no final das contas aqui o Senhor teve piedade deles e defendeu a cidade. Aí no versículo 35 fala: pois eu defenderei essa cidade e a livrarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então ele não está nem livrando a cidade por causa de Ezequias ou de Isaías, da oração que eles fizeram. Ele está livrando por causa do amor a ele, do amor e pelo amor a Davi. O Senhor está tendo misericórdia por causa de Davi. Não é nem por causa desse povo aqui, não. Senão eu tinha atacado fogo também. Então, nesse quesito aqui, gente, é isso. Eu sou assim. E quando eu questionei ao Senhor se eu estava errada, se o Senhor queria me mudar, como eu falei para vocês esses dias, o Senhor falou que não, que Ele se agrada, porque eu não negocio. Eu não negocio valores, eu não negocio princípios, seja com quem for.
Graças a Deus eu sou assim. Isso é uma qualidade. Eu vejo como qualidade. Por mais que seja difícil ser assim, eu vejo como qualidade. Então, com relação a isso aqui, não tem o que discutir. Tá escrito. E aí, esses tempos atrás, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, que eu precisava fazer tal coisa, porque se eu fizesse aquela coisa, eu ia ter cobertura. É tipo assim, gente, que eu precisava. Como que eu vou falar isso? Peraí, deixa eu pensar aqui em como dizer isso. Dizer, não tem como pensar em como dizer, tem que dizer dizendo que eu tinha que servir na igreja, que se eu servisse na igreja, eu ia ter cobertura espiritual para aquilo que eu vou fazer, que é bíblico. Eu falei, eu não vou falar nada. Por quê? Porque essa parte de hierarquia, porque a Bíblia tem uma hierarquia e o Senhor respeita essa hierarquia. Eu não estudei. Então eu fiquei quieta, porque eu falei, eu não estudei, eu não tenho embasamento, eu não posso falar nada. Então eu vou ficar quieta. Aí saiu. O que eu fiz? Não sei sobre esse assunto. Sou leiga. Deixa eu ver se é isso mesmo que tá escrito, que tem que servir. E aí eu fui aonde? Aqui na internet. Aí pesquisei onde na Bíblia fala sobre cobertura espiritual. Vocês podem pôr no chat GBT também. Eu gosto do chat GBT, gente. Ele facilita a minha vida. Cadê? Aí vai aparecer aqui, aí eu fui ler o versículo. O versículo não fala que você precisa servir. Você precisa estar dentro da igreja fazendo um serviço ali. A palavra fala que se você estiver dentro de um lugar e se você... É tipo assim, gente. Se você tem um pastor, se você reconhece a autoridade desse pastor, se você congrega nesse lugar e você é ovelha desse pastor, desse pastoreiro ali, você automaticamente já tem cobertura espiritual. Então, se o seu coração reconhece a autoridade daquele que o Senhor escolheu, porque aí vem a autoridade da Bíblia, e o Senhor respeita a autoridade, o Senhor escolheu esse pastor, você congrega nessa igreja. Se você olha para esse pastor e você não se vê como ovelha dele, você não faz parte desse rebanho. Vai procurar teu rebanho. Mas se você olha para esse pastor e você se vê como ovelha, e o seu coração está quebrantado a ser exortada caso precise. Se você precisar de algo e você for falar com o seu pastor e ele te dá um direcionamento, você vê a autoridade no direcionamento dele, você respeita o direcionamento dele, tudo. Resumindo, tá? Você já tem cobertura espiritual. Então você não precisa estar servindo. Servir é outra coisa. Servir é um chamado. Servir, presta atenção, servir não é porque fulano quer que eu sirva, então eu vou. Você já perguntou para Deus se o dono da obra, quer que você sirva? Porque é algo que o Senhor tem tratado em mim. Coisas que parecem ser lícitas, mas que não me agradam. Por quê? Porque está fora do propósito. É lícito servir? Mas não é para você, fulano. Por quê? Porque para você, o seu ministério é missões. Você não vai servir aqui dentro do templo. Você vai servir lá fora. Você vai servir ao meu corpo lá fora. Tem gente que tá servindo dentro da igreja e tá, meu Deus, que saco, o que eu tô fazendo aqui, que eu tô em casa. Ai, que não sei o que. Vai murmurando, cara, nem sai de casa. Nem sai de casa, você tá perdendo seu tempo. Você tá achando que você tá... mas eu tô fazendo pros homens. Só pros homens. Em meu nome farão muitas obras. Mas quando chegares, eu direi, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Tá na Bíblia. Mas então não, mas eu tô fazendo a obra.
Porque aí, lembra, né, de ler... Vocês estão aprendendo comigo, gente, a ler o capítulo, assim, o que tá escrito aqui, ou eu tô em Nárnia e vocês não estão entendendo nada? Lembra que eu falei? Eles, vírgula, porém, vírgula, se calaram. Pronto, mandamento. Eles, pessoas. Porém, mas, se calaram, ficaram quietos. Segundo mandamento. Pronto. Acabou. Ah, não, mas aí eles falaram, eles pensam... Não, tá aqui. Eles, vírgula, porém, se calaram, ficaram quietos. Acabou. Não tem discussão, não tem. É isso. Isso eu aprendi aqui. É lícito, mas tem que ser o querer dele. Justamente. Por quê? Porque se você estiver fora do querer dele, se torna ilícito. Existem várias formas de servir ao corpo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então você pode servir dentro, você pode servir aqui fora. Você tem que estar servindo, entendeu? Mas você tem que perguntar para ele: Senhor, aonde o Senhor quer que eu sirva? Como que o Senhor quer que eu sirva? De que forma o Senhor quer que eu sirva? Estar aqui, eu estou servindo ao corpo de Cristo. Só que se eu não tivesse essa coisa de ser curiosa, provavelmente o que ia acontecer? Eu ia achar que para ter essa cobertura espiritual, porque eu vou fazer, porque eu preciso de cobertura espiritual, porque eu vou fazer. Isso aí eu já, né? Fui lá entender melhor como funciona, pesquisar na Bíblia o que é, entender melhor. O que eu ia fazer? Eu ia falar: nossa, então eu vou ter que servir, porque senão vai dar ruim. Então, peraí, deixa eu ir servir, não porque é o meu chamado, mas eu serviria por obrigação. Achando que isso ia agradar o Senhor. E o Senhor ia estar assim: doida, tá indo o que tu quer. Tu vai pagar o preço, porque lembra? Se você fizer as suas próprias escolhas, você vai ter que pagar com a força do teu braço, porque eu não vou abrir porta nenhuma pra você, não. Eu ia fazer isso. Por quê? Por ignorância, falta de conhecimento. Só que antes de qualquer decisão, eu fui pesquisar, eu fui entender, E é isso que vocês precisam ser. Não interessa quem está falando para você, se é um pastor, não interessa. Se você não entende daquele assunto, se você não conhece, pesquisa para você entender. Pesquisa no Google, no ChatGPT, põe no YouTube vídeos falando sobre aquele assunto, vai entender melhor como funciona. Não faça as coisas por obrigação. Tá vendo como que você não é burra? Tá vendo como que nós não somos burras? A gente muitas das vezes tem um bloqueio de aprendizado e a gente só não é curiosa de entender. Olha, um pouquinho então. Vídeo. Que ele veio aqui catar o café, entendeu? Aqui não acaba tudo. Não acaba tudo. Tá bom. Obrigada. Você só tem que aprender a ser curiosa. Eu tô numa roda e as pessoas estão falando do assunto que eu não entendo, eu fico quieta, eu não opino sobre aquele assunto, não entendo, eu não falo nada. E quando alguém pergunta: o que você acha? Eu falo: gente, eu não entendo sobre isso. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, e aí depois eu posso dar minha opinião, mas assim, eu não vou falar porque eu não sei. E tá tudo bem, ninguém sabe de tudo. E aí depois eu vou lá, nem que seja pra eu saber o que é aquilo. Às vezes eu não quero nem saber como funciona, nem nada. Eu quero só saber o que é. Ah, é isso. É pedra. Ok, tá bom, é pedra. Ah, já o que você acha da pedra? Não acho nada, porque eu não entendo em profundidade, também não quero entender e também não quero saber. É pedra. Isso que eu sei. Aí você vai ter que pedir opinião pra alguém que estudou a fundo isso aí e sabe sobre isso aí. E acabou. É isso. Tá fazendo sentido? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse versículo é lindo, gente. Olha que lindo. Tá em Lucas 6:38. Ó, Lucas 6:38. Vamos destrinchar esse. Eu vou ensinar vocês como que eu leio a Bíblia, tá? Vamos destrinchar esse versículo.
achar esse versículo. O versículo fala assim, ó. Lucas 6,38. Ele tá assim. Quem tá com a Bíblia aí? Vocês estão com a Bíblia? Deixa eu ver a versão da minha Bíblia, que é Lucas 6,38. Aqui, ó. Tô abrindo a minha Bíblia. Lucas 6,38. Fala o seguinte, presta atenção. Dai, vírgula, e vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medido com a mesma medida com que medes. Tá aqui na minha. Na outra tá, dai e ser-vos-ás dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Certo? Então, o que esse mandamento está falando? Dai, vírgula. O que ele está falando? Dai. Esse é o primeiro mandamento. Primeiro dê. Dê o quê? Dê o seu conhecimento, dê a sua atenção. Dê o seu amor. Primeiro, dá aquilo que você tem. Esse é o primeiro mandamento, vírgula. Às vezes a Bíblia está falando assim, não fazeis, vírgula. Não fazer é o primeiro mandamento. Dar é o primeiro mandamento. Não tem discussão, vírgula. E aí depois, e vos será dado. Então, eu leio a Bíblia assim. Primeiro você dá, depois que você der, vos será dado. Então, eu dei e me foi dado. E aí ele fala, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, vírgula. Então quer dizer que se eu der, me será dado uma medida cheia, generosa e transbordante, vírgula. Pois sereis medido, aí é outro mandamento, eu vou ser medida, com a mesma medida que eu meço. Então, com a mesma medida que eu olho para o meu irmão, eu também vou ser medida. Se eu vir e falar assim, nossa, aquela mulher, aquela pessoa é metida, eu também estou sendo medida da mesma forma. Quando eu faço uma generosidade, quando eu sou generosa com alguém, eu dou. E depois que eu der, me será dado. Não me será dado porque eu sou merecedora. Tudo que o Senhor nos der é pela graça. Porque Ele já deu tudo. Ele deu o seu Filho que morreu na cruz por nós. Isso é o suficiente. Qualquer coisa que você receber do Senhor a partir de agora é pela graça, é pela misericórdia, não porque merecemos. Tudo já nos foi dado, a vida. Ele já fez tudo. Deu o seu Filho. Mas a gente precisa entrar nesse contexto aqui, de aprender a ler. Então, foi isso que eu fiz. Eu fui lá na Bíblia, deixa eu ler o versículo que fala sobre isso. E aí, o versículo fala assim. E, ok. Ah, não, mas o fulano falou que tem que... Aí é o fulano que está falando, não é a Bíblia. E eu não sigo o fulano, eu sigo o que a Bíblia fala. Eu sigo o que a palavra do Senhor fala. Então, eu já tenho discernimento para não me mover para agradar os homens. E tem um versículo que fala, melhor é agradar a Deus do que os homens. Tem um versículo que o Senhor fala sobre isso. Cadê? A gente decorar versículo comigo Mas tem um versículo que fala, melhor é agradar a Deus do que agradar os homens. Eu não quero agradar os homens, eu quero agradar a Deus. Se Deus mandar, eu faço. Se Deus mandar, eu vou. Se Ele não mandar, eu não me movo. Eu não me movo. Atos 5:29. Obrigada, né? Não queira agradar os homens. Não queira agradar o teu pastor, não queira agradar o teu marido. Não queira agradar o teu marido no sentido de desobedecer a Deus para agradar ele.
Antes de mais nada, queira agradar a Deus. Porque a partir do momento que você está agradando ao Senhor, do resto Ele dá conta. Do resto Ele dá conta. Esses tempos, desse rolê todo aí que eu tô vivendo, eu tava conversando com uma pessoa, essa pessoa assim, ela tem um dom de visão. Ela tem um dom de visão. E o nome dele, eu vou falar o nome dele, vocês não conhecem, não? Ele chama Jesus. Aí eu falo, Jesus, você chegou, glória a Deus. Ele dá risada. Eu falo, dois Jesus. Aí ele tem um dom da visão e ele tem Wi-Fi também, cara. É um povo separado, sabe? É um povo que vive só pra Jesus, tipo, tudo que eles têm é Jesus. Então eles se dedicam numa camada que às vezes eu me sinto constrangida de ver a dedicação deles, o esforço que eles fazem para estar na presença do Senhor. É surreal. A Neia tá aqui, ó, a Rosineia, eu chamo ela de Neia. Ela, o marido dela, assim, às vezes eu me sinto constrangida, porque eles se dedicam a Deus de uma forma que constrange a gente, sabe? Porque é diferente, e eles têm um acesso diferente. Porque eu já falei pra vocês, é nível de intimidade. É níveis de intimidade. Sabe por que eu ando com eles? Porque eu quero ter o nível de intimidade que eles têm. E aí Jesus, ele tem um dom de visão. Aí um dia a gente conversando e ele falou assim, cara, é desafiador, porque às vezes você vai falar uma coisa com a pessoa, tipo, Deus manda ele falar, Deus fala pra ele, vai lá e fala isso, isso, isso pra aquela pessoa. E não é qualquer pessoa, são pessoas que já têm que são pastores, que têm acesso com o Senhor também, sabe? Às vezes até maior do que ele. E Deus manda ele falar com as pessoas, e aí ele falou assim, nossa, porque aí você vai falar com a pessoa, e a pessoa acha ruim, a pessoa faz cara feia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu tava falando com ele, eu falei assim, Jesus, não se preocupa com isso. A sua parte é obedecer. É o que? Deus mandou você falar, é você chegar lá e falar. Agora, você fala, vira as costas e sai andando. Por quê? Porque daquela pessoa, agora, quem vai tomar conta é o Senhor. É Deus quem vai tomar conta dela. Deus vai tomar conta dela. Se ela se sentiu ofendida, magoada, machucada, se ela gostou, se ela não gostou, você só obedeceu e você fez a sua parte. Agora dela, o Senhor dá conta. Quem dá conta dela agora é Jesus, não é você. Só obedece aquilo que Ele te mandar. E pronto, e vira as costas e segue o caminho. Então você tem que aprender a fazer isso. É só... Tem pessoas que estão assim, Chau, eu escuto a voz de Deus. Chau, eu não... tô falando e Deus não tá me ouvindo. Deus não tá me obedecendo. Não, me obedecendo não. Deus me obedecendo é bom, né, gente? É ótimo. Eu não tô ouvindo a voz e aí eu não consigo obedecer porque eu tô buscando um direcionamento e Deus não fala comigo, Deus tá em silêncio. Vamos entender na profundidade, tá? Primeira coisa. Quem tem filho aqui sabe. Sabe aquele filho desobediente? Tipo, você já deu uma ordem pra ele. A ordem é, levanta, escova o dente e arruma sua cama. Essa é a ordem que você dá pro seu filho. Aí seu filho levanta, senta de frente pra televisão, não escova o dente nem arruma a cama. Aí você vai lá e fala. Todo dia você fala a mesma coisa. Quem é mãe sabe. Não chega uma hora que você fica cansada de falar? Você fica cansada de falar e aí você para de falar. Pois é. Deus não é assim. A gente se cansa, Ele não. Graças a Deus. Ele continua falando. Ainda bem que Ele não desiste de nós, né? Ele continua falando, Ele continua falando, Ele continua falando. Só que muitas das vezes você está num estado de cegueira. Cegueira espiritual. Seus ouvidos estão tampados, os seus olhos estão fechados. Não para esse mundo físico, mas para o mundo espiritual. Então o Senhor está falando e você está assim, eu não estou ouvindo nada.
Não tô ouvindo nada. Não é ele que não tá falando, é você que não tá ouvindo. Porque você tá em desobediência. Se você quer ouvir mais a voz de Deus, volta lá atrás. Qual foi a última coisa que ele te falou? Qual foi o último direcionamento que ele te deu que você não fez? Qual foi a última vez que ele falou com você para você fazer algo e você ignorou e você não fez? Volta lá e faz. Porque a obediência agrada ao Senhor. Então, às vezes o Senhor fala... Esses dias eu tava na academia, gente. Eu tava na academia treinando. A academia que eu treino, o espaço dentro dela às vezes é pequeno. Então, quando tem muita gente, quem treina aqui sabe quando você vai fazer passada? Você vai fazer passada na academia? Eu saí do lado de fora da academia, saí de dentro da academia. Por quê? Porque do lado de fora tem um negócio de madeira, bem grandão. E dá pra caminhar ali. Aí eu saí do lado de fora da academia. E fui fazer passada ali. Quando veio o Espírito Santo falou assim, volta pra dentro. E aí eu falei assim, volta pra dentro? Pra que eu vou voltar pra dentro? Ai, eu não vou voltar não, lá tá lotado, não dá pra fazer lá, vou fazer aqui mesmo. E fiquei ali. E beleza, vida que segue, treinei. Quando foi a próxima vez que eu fui fazer, que eu tinha que fazer o mesmo exercício, fui eu lá fora de novo, o Espírito Santo de novo, volta pra dentro. E eu fiz o quê? Continuei ali. Então, isso vai afastando a voz de Deus. A gente vai deixando de ficar sensível, porque o Espírito Santo tá te dando um comando e você não tá obedecendo. Tá fazendo sentido pra vocês? Ele tá te dando uma direção e você tá ignorando. Até que você começa a ficar cega, começa a ficar surda espiritualmente. Por quê? Porque você não obedece. Deus é tão lindo que Ele dá pequenos comandos. Porque à medida em que você obedece os pequenos comandos, Ele vai te dando os grandes. Porque se você não obedece no pequeno, como que você vai obedecer no grande? Se eu não obedeço, aí na terceira vez eu comecei a ficar incomodada mesmo. O Espírito Santo começou a me incomodar. Tipo, você não vai me obedecer mesmo? Você vai continuar me ignorando? Aí eu saí lá fora, fui fazer o exercício. Aí me veio ele falando assim nitidamente. Você vai me ignorar? Vai continuar me ignorando? Menina, eu voltei pra dentro correndo. Eu falei, não faço mais esse exercício. Vou arrumar outra forma de fazer quando não der pra fazer aqui. Mas eu não vou desobedecer. E aí eu comecei a entrar nesse flow de o Espírito Santo falar e eu obedecer, e aí tinha hora que eu ignorava, e aí eu não, peraí, eu tenho que obedecer, porque é um treino. É um treino, eu quero obedecer. E aí, quanto mais eu obedeço, mais sensível eu vou ficando a ouvir a voz do Senhor. Então, você tem que obedecer nos pequenos comandos. Não, Chau, eu obedeço, eu estou em santidade, eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, eu cultuo, eu tô assim, mas eu não tô ouvindo. Qual foi o último direcionamento que o Senhor te deu? Permanece naquele. Até que Ele te dê outro. Ah, mas eu preciso de uma resposta, eu tô buscando, eu tô desesperada, eu tô ansiosa, eu tô com medo, que uma de vocês falou comigo também, não só uma. Mas eu tô ansiosa, desse assunto específico sim, eu tô ansiosa, eu tô com medo. Deus não habita na ansiedade, porque a ansiedade é falta de confiança. Se você está ansiosa, você está rompendo com a força do teu braço. Não é Deus quem está guiando você, porque o Senhor não habita na ansiedade. A ansiedade não é dele. E dois corpos não habitam no mesmo ambiente. Dois corpos não habitam no mesmo ambiente. Isso é a sua carne. A ansiedade é a carne gritando, berrando, esgoelando. Eu quero agora. Porque lembra que eu tenho uma live aqui que a gente fez sobre a voz da alma e a voz de Deus. Quando é a nossa alma e quando é Deus. A nossa alma, ela é o quê? Ansiosa. E aí, eu fico pensando assim, gente, vocês estão ouvindo a live mesmo? Eu fiquei pensando, falei, porque tudo que essa pessoa tava falando ali, né? Eu já falei na live.
Eu falei, será que tá ouvindo mesmo? Será que tá acompanhando, tipo, assistindo a live do começo ao fim? Tá prestando atenção no que eu tô falando? Tá com papel e caneta e tá anotando os pontos chaves? Ou será que, sei lá, tá aqui, mas tá em Nárnia, tá aqui, mas tá em outro lugar? Porque se tem uma coisa que eu aprendi, gente, se eu sentar pra assistir uma live, se eu sentar pra assistir uma aula, aqui meu caderno do curso que eu tô fazendo, se eu sentar pra assistir uma aula, eu não consigo assistir uma aula pra ter um conhecimento, tipo, eu tô fazendo um curso, eu vou assistir uma aula e eu vou assistir lavando o banheiro. Eu não consigo, porque eu sou uma pessoa que eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu gosto de pegar os pontos chaves, vírgula, eu gosto de aprender assim, eu aprendo mais assim. Então a pessoa tá falando, comando X, e aí eu vou aqui, ó, eu anoto, eu grifo, ó meu caderno grifado, eu circulo, aqui, vocês estão vendo? Tô falando pra vocês do jeito que eu sou. Eu vou anotando ponto por ponto, brechas que precisam ser fechadas, porque eu vou fazer. Pecado não confessado e não arrependido, traumas e dores da alma, maldições hereditárias, pensamentos de baixa frequência, pensamentos ruins, objetos consagrados, pactos voluntários ou involuntários, jogos que tenham violência, filme de terror, filme de sexo que tenham sexo explícito, leitura de livros voltados para magia negra, espiritismo, macumba, que mexe com espíritos terceiros, invocação de espírito. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde tá? 2 Timóteo 2, 3. O libertador precisa ter um estilo de vida saudável, precisa ter saúde, alinhar corpo, alma e espírito para suportar o trabalho. Disciplina de soldado, tá aqui, ó. Eu falei, cara, eu preciso melhorar, voltar a treinar como eu estava treinando antes, porque isso é importante para Deus, é importante para o reino. Tudo que o Senhor for fazer, Ele, através de mim, precisa do meu corpo, eu preciso estar saudável, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exame de sangue, eu tenho que... E aí eu vou entrando, eu vou aqui, ó, eu vou anotando tudo. Aí tem gente que tá aqui, tá pegando conhecimento e tá lavando o banheiro, tá com a amiga do lado, eu tô falando e a pessoa tá ali conversando como se... E aí depois ela chega e fala assim, ai, nossa, eu preciso saber de tal coisa. Eu falei, você assistiu? Porque eu te respondi tudo isso lá, você tava lá? Onde você tava? Não, eu tô acompanhando, eu tô vendo. Tá acompanhando quem? Porque, sei lá, eu acho que não é. Gente, desculpa se tá ofendendo alguém, mas é isso, é a realidade, eu sou assim. A gente precisa se colocar nesse lugar de nos posicionar. Porque às vezes você quer, mas você não tá posicionada. O que é posicionada? Eu quero sim. Pera aí, Senhor, eu tô vivendo essa lama aqui, mas eu vou sair desse lugar. O que eu preciso fazer para sair disso? Quem pode me ensinar? Quem pode me guiar? Quem pode me direcionar? Então, tipo assim, eu tava assim, meu Deus, porque eu sou Pedro, né? Não é possível, Senhor. Pai, porque são várias, né, gente? Direct, às vezes, que eu recebo, aí eu vou juntando uma com a outra, e uma pergunta dela, e eu vou, Senhor, será que eu tô falando sozinha? Será que eu tô falando assim e não tá entrando na mente delas? Eu tô falando sozinha, eu tô falando pra quem? Eu tô falando com quem, Pai? E aí eu falando com Deus, aí o Espírito Santo falou assim, ó, cegueira espiritual. Tem as que estão lavando banheiro, tem as que assistem um pedaço e vai fazer outra coisa. Perdão, gente. Tem aquelas que estão vivendo no lamaçal, que a vida tá destruída, acabada. Pode passar, mano. Peraí, gente. Que a vida tá destruída, acabada e que não assiste um conteúdo. Mas por quê? Porque não doeu o suficiente. Não foi o suficiente. Porque na hora que doeu o suficiente, minha filha, você falar pra pessoa assim, ó, você vai atravessar o deserto e depois que você atravessar o deserto, você vai
você vai ter a solução para isso aí que você quer. Você atravessa. Fala, não é assim que funciona, gente? Quando dói, mas quando dói assim que a gente não suporta mais, a gente faz o que for preciso para sair daquele lugar. A gente faz o possível, o que não foi impossível também. Para sair daquele lugar a gente se move. Mas quando não doeu o suficiente ainda, a gente não se move. A gente começa e não para. Quer dizer, a gente começa e para, a gente não consegue ter constância, a gente desanima no meio do caminho, no começo do caminho já desanima, assim, é desse jeito, é isso mesmo. Agora, quando tá doendo, quando você olha pra sua vida e fala assim, cara, eu não aguento mais viver na pobreza, eu não aguento mais essa escassez, eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais ser desrespeitado, desvalorizado, eu preciso sair desse lugar. Se eu abrir uma live aqui às 5 horas da manhã, você vai estar lá. Se eu falar pra vocês assim, a gente vai orar de madrugada em prol dessa situação que você tá passando aí, nós vamos acordar às 3 da manhã. Você vai estar lá ou não vai? Infelizmente, nos movemos pela dor. Você vai estar, você vai. Agora, quando você não quer, você tá lá no grupo só por estar, você não acompanha as mensagens. Quem tá lá sabe, eu tô assim, trazendo conteúdos pra vocês que não era nem pra eu trazer. Nem precisava falar sobre isso. Os 40 dias é oração de manhã e jejum. Mas eu tô trazendo conteúdo a mais pra vocês. Tô preparando material a mais pra vocês, mas tem gente que não abre, que não lê, que não vai ler, porque não quer. Porque ainda tá na zona de conforto e tá tudo bem. Cada uma tem um processo, cada uma tem... Mas assim... Não reclama. Não dobra teu joelho e, ai Deus, você não tá falando comigo. Não, filha, é você que não tá se esforçando pra ouvir a minha voz. Não sou eu que não tô falando, eu tô falando, eu tô gritando, eu tô berrando. Mas você não quer ouvir. É diferente. Então, o Senhor falou assim, tem essas, mas tem as que estão com caderno, papel e caneta na mão. Estão acompanhando tudo, lendo tudo, vendo tudo, mas estão com cegueira espiritual. Estão cegas espiritualmente. E por isso você fala, elas não entendem. Elas não conseguem compreender. Não entra na mente delas. Por causa de cegueira. Mas em nome de Jesus, eu declaro que essa cegueira espiritual vai sair da tua mente. O Senhor vai abrir os teus olhos espirituais e que a partir de agora, tudo aquilo que foi falado vai entrar no teu coração e na tua mente como uma flecha do Senhor. Que tudo aquilo que você não entende, não compreende, que todo bloqueio de aprendizagem vai cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. E que a partir de agora você vai começar a clamar ao Senhor por discernimento, entendimento, sabedoria e inteligência. Anota aí, nas minhas orações eu preciso pedir a Deus, Senhor, dai-me sabedoria, porque a palavra fala, aquele que pedir sabedoria receberá. É só pedir. Por sabedoria, inteligência, discernimento. E o Senhor vai abrir a tua mente. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada uma que está aqui. Que você vai começar a ficar sensível. Xé, o que a gente precisa fazer para ficar sensível e ouvir a voz do Senhor? Jejum. Porque jejum mata a carne. Sabe essa ansiedade? É a carne gritando, né? A carne tá, eu quero. A alma tá, eu quero uma resposta agora. Eu quero hoje, eu quero amanhã. E a alma berra. Vocês acham que o quê? Eu pergunto as coisas pro Senhor e tudo Ele me responde 2 segundos depois? Tem uma questão, gente, que eu e o Thiago tá orando de madrugada. O Thiago tá orando nas madrugadas, ele acorda 3 horas da manhã. Eu acho que deve ter uns 10 dias ou 15 dias que ele acorda 2, 3 horas da manhã. E esses dias ele acordou às 3 e ele foi dormir 5:30. Orando na madrugada.
em prol desse assunto, de um certo direcionamento que a gente precisa de Deus e que a gente está buscando nele a resposta. E o Senhor não fala nada. E tudo que o Senhor fala é confuso. Eu não consigo discernir, ele não consegue discernir. E já tem um tempo, e ele ora, eu oro. Aí teve um dia que eu subi no monte, o pastor falou assim: o Senhor me mostra você sentada numa mesa e você fica ali sozinha, perguntando para Deus sobre esse assunto. E o Senhor mandou eu te dizer que é para você se acalmar, que é para você descansar. E aí eu falei assim: meu Deus, tipo, como que eu vou descansar, Pai? Eu tô aflita. Eu falei: Senhor, me ensina a descansar. O Senhor mandou eu descansar. Eu preciso do Senhor para que eu descanse, porque eu tô ficando aflita. A minha alma começou a gritar. E aí a alma começa a gritar: o que você precisa fazer para matar a sua alma? Jejum. Jejum. Então, pra gente finalizar, a gente vai fazer jejum da Bíblia. Por quê? O jejum que nós estamos fazendo de 40 dias não é o jejum da Bíblia. Eu já falei pra vocês lá na primeira live. Esse é um jejum de propósito. Não é um jejum bíblico. O jejum bíblico é ficar sem comer. Não é ficar sem comer uma coisa que você não gosta. É ficar, tipo, eu vou ficar tantas horas sem comer. Eu vou fazer um jejum de 16 horas, de 12 horas, de 2 horas, de 1 hora. Não interessa. É você ficar sem comer. E o jejum da Bíblia é sem água, sem nada. Entendeu? O jejum de Esther são 3 dias, só na água. Só que naquela época nem tinha nem água. Hoje a gente põe água, mas lá não tinha nem água. Era 3 dias sem água, sem comida, sem nada. Sem nada. Que força que esse povo tinha, né? Eu não consigo ficar 3 dias sem água. Eu já fiz jejum de 30 horas. Com água, café e chá. Então precisa fazer jejum, a gente vai fazer jejum coletivo, né? Eu já falei pra vocês que a gente vai fazer. Mas, Chau, eu posso já começar o meu jejum? Pode, você é livre no Senhor. Se o Senhor tá pedindo, se você quer uma resposta, se você não tá ouvindo a voz do Senhor, se você não tá tendo entendimento, discernimento do que o Senhor tá falando, e você faz, não fica me esperando. Não fica esperando a gente, já começa a entrar em jejum. Você abre, eu gosto bastante de abrir o jejum à noite. Então, tipo assim, eu vou fazer das 6 ao meio-dia. Então, não vou tomar café da manhã. Então, às 6 eu dobro o joelho, oro, entrego pro Senhor, falo que eu vou entrar em consagração, em jejum, que eu tô entregando pra Ele, que eu quero matar a minha carne. Eu faço a minha oração, não tem... Ai, Chá, me dá um script. Não tem. Fala o que você tá sentindo no seu coração. Qual vídeo, Lu? Fala o que tá no seu coração. E aí, depois meio-dia... Ah, tá. E aí depois, até meio-dia, ou até 1 hora da tarde. Beleza, aí antes de eu comer, dobro o joelho de novo. Fala assim: eu estou entregando o meu jejum a Ti. Recebo o meu jejum como um perfume agradável. E aí, beleza. Você está matando a sua carne, você está renunciando, você está falando para a sua carne, para a sua alma: se aquieta, calma aí, que é o Espírito, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Se acalma aí, o Espírito Santo, ele não vai brigar com a voz da tua alma, ele não vai brigar, ele não vai disputar força, ele não vai. E aí o que eu faço? E aí você ora e clama, e clama, e clama ao Senhor, até que Ele te responda. E se Ele não me responder, você não se move, não faz nada, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Até que Ele te responda. E quando Ele te responder, você faz prova do Senhor. Senhor, é isso mesmo? Confirma. Chau, eu tenho uma dúvida, eu estou amamentando. Posso fazer no máximo 2 horas? Pode. Aí nessas 2 horas de jejum, você vai entregar para o Senhor. Você vai falar: Senhor, eu vou ficar 2 horas sem beber água, ou vou só beber água.
só à base de água e café. E aí nesse momento você vai fazer o quê? Assistir televisão, mexer na Netflix? Não, nesse momento você vai ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você vai pôr um louvor, você vai adorar o Senhor, você vai... Porque o Senhor sabe da sua necessidade, Ele sabe do teu momento, Ele conhece, Ele sabe. Pode fazer. Pode fazer à noite, gente, igual eu falei pra vocês. Você abrir à noite, tipo, eu vou jantar às 8 e eu tô acostumada a tomar café, vou jantar às 8 da noite e eu tô acostumada a tomar café às 9 da manhã. Só que em vez de tomar às 9, eu vou tomar às 10. Ou em vez, eu tô acostumada a tomar café às 7 da manhã. Em vez de tomar às 7, eu vou tomar às 10. Que aí esse vai ser o meu período que eu vou estar de jejum, que é o jejum que eu vou entregar pro Senhor. Mas começou à noite, e aí teve aquele período ali da manhã, você pulou o café da manhã, ou deu uma atrasada no café da manhã, e aí você vai orar, vai dobrar seu joelho, vai falar com o Senhor e tudo mais, tá? E aí você vai buscar pela voz dele até que ele te responda. Deus nunca vai falar algo que você já sabe. Quando ele falar, ele vai falar algo que você não sabe. Como assim, Chal? Deus não vai falar pra você assim, ó, não mata. Não mata aquela pessoa. Ai, Chal, Deus, por favor, aquela pessoa, ela me irritou. Eu quero matar ela, posso? Eu tô buscando no Senhor uma resposta, se eu posso matar aquela pessoa, se eu não posso matar. E o Senhor não me responde. Por quê? Porque você já sabe que não. Às vezes você tá perguntando algo pra Deus, Deus não me responde. A Dai tá rindo. É verdade, é porque tem gente que fica assim, não nesse nível, eu tô usando um exemplo, né? Tem gente que fica perguntando pro Senhor. Eu lembro um vídeo que eu vi, que o cara, ele tinha largado a esposa. É assim, ó, ele tinha separado da esposa e ele ele tinha uma amante. E aí ele foi no culto e aí ele foi falar com o pastor. Ó, o cara casado, deixou a esposa, tava com a amante. Aí ele foi na igreja e ele foi conversar com o pastor e ele foi perguntar pro pastor que ele tava em dúvida. Tá bom, amor. Bom dia, meninos, tudo bem? Ótimo dia pra vocês. Bom trabalho. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Aí ele foi perguntar pro pastor que ele tava em dúvida. Se Deus queria que ele ficasse com a esposa dele ou se Deus queria que ele ficasse com a amante. E aí ele estava em oração e jejum, esperando uma resposta de Deus. Pasmem, gente, vocês acreditam nisso? Quando o pastor tava me contando pra gente, eu falei, cara, eu comecei a rir. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Tipo, com quem que o Senhor quer que ele fique? Com a amante? Quer que ele abandone os filhos? E que ele assuma a amante agora e que ele vá viver o conto de fadas feliz para sempre? E é uma pessoa que está dentro da igreja, que conhece a palavra. Então o Senhor nunca vai te falar algo que você já sabe ou que contradiz a palavra dele. Ele não vai falar para você matar, porque nos 10 mandamentos está escrito não matarás. Então aqui já fala que não é para matar. Então o Senhor não vai deixar você matar ninguém. Se você matar é porque você quis, entendeu? Deus não tem nada a ver com isso. Então ele sempre vai falar aquilo que você não sabe. Aquilo que você já sabe, ele não vai falar. Então para de dobrar teu joelho, perguntar para o Senhor coisas que você já sabe que não é para fazer. Coisas que você já sabe que não agradam ao Senhor. Você precisa abrir mão, você precisa renunciar. Eu tô solteira, nem sei porque eu tô falando isso. Tô solteira. Será que eu posso me deitar com outros homens? Poder, você pode tudo. Mas você já sabe que é errado. Você já sabe qual espírito habita nesse lugar. O espírito de prostituição.
Não precisa perguntar para Deus. Você precisa entrar em santidade. Você precisa renunciar aos prazeres e os desejos da sua carne. Você precisa começar a orar e jejuar em prol de buscar no Senhor aquele que o Senhor tem para você. Tá fazendo sentido, gente? Amém? Acho que por hoje é isso. Amém, glória a Deus. Gente, se o Senhor falar com uma pessoa, então se você já sabe que é errado, não fique perguntando para Deus o que o Senhor quer. Ele não quer. Ele não vai falar mesmo, ele vai ficar quieto. Por quê? Porque você já sabe. E clame ao Senhor. A palavra do Senhor não fala. Olha como que é legal a gente ter esse discernimento, né? A palavra do Senhor não fala clame. Ela fala clame, clame, clame a mim. Bata, bata, bata. Ele fala mais de uma vez. Quer dizer, não é para bater uma vez. Não é para clamar uma vez. Não é para orar uma vez. É para orar várias vezes. É para clamar várias vezes. Até que o Senhor venha. Até que Ele responda, até que Ele fale. É você falar assim: Senhor, eu não vou sair daqui até que o Senhor fale comigo. Tem gente que, eu tô orando ao Senhor. Quantas vezes você orei? Eu orei uma vez. Eu acordo de manhã, faço uma oração de 2 segundos ali, mas eu tô orando. Continua desse jeito pra você ver. Que dia que você vai ouvir a voz de Deus? Que dia? Vou mostrar e vou encerrar. Aqui, tá no meu caderno aqui, dia 17/6/2025. Eu escrevi assim, grande dia. Durante a tarde fiquei no secreto com Deus. Durante a tarde. E em jejum de 24 horas, que no final foi de 29 horas no total. Deus falou comigo na palavra de Jeremias 28, do 12 ao 29. Fiquei um pouco apreensiva com essa palavra e sigo orando e buscando no Senhor que não me deixe enganada. À noite subimos ao monte. Nesse dia conseguimos ir junto, eu e o Tiago. Deus falou tanta coisa nesse dia que eu ainda estou digerindo tudo e tentando entender. Aí eu coloquei, não vou falar, mas aí eu coloquei aqui tudo que o Senhor falou comigo nesse dia. Mas aqui, eu estava em oração, jejum de 24 horas. O Senhor me deu uma palavra da qual eu fiquei apreensiva com ela. Mas eu falei o quê? Continuo e sigo orando e buscando ao Senhor que não me deixe enganada. Então quer dizer o quê? Que eu continuo buscando. Não é que eu busquei, o Senhor falou e eu, beleza, agora deixa eu viver minha vida. Não, eu continuo. Então que você possa continuar. Que você não seja uma pessoa que começa as coisas ou que faz de qualquer jeito e acha que isso agrada ao Senhor, porque não agrada não. Não agrada. E não é buscar aquilo que o Senhor pode fazer. Acho que essa é a chave principal dessa live, tá? Não é você, eu tô buscando a Deus pelo que Ele pode fazer. Não, isso não agrada a Deus. Você precisa buscar a presença. Senhor, eu não quero o que o Senhor pode fazer, eu quero a Tua presença. Eu tô de jejum porque eu quero sentir o Teu toque. Eu quero sentir o Senhor tocando na minha alma, no meu espírito, na minha carne. Eu quero que o Senhor toque no meu corpo, porque eu quero sentir a Tua presença. Em tudo que eu fizer, por onde eu for, eu quero sentir que o Senhor está aqui comigo. É buscar pela presença. Tá bom? A gente encerra aqui. Um beijo grande para vocês. Um ótimo domingo. Que você possa refletir sobre tudo que a gente falou aqui.
que a gente conversou. Envie essa live para alguém que você sabe que precisa também. Buscá-lo por quem ele é e não pelo que eu quero que ele faça na minha vida, justamente porque ele vai fazer, é uma consequência, mas a motivação, o motivo da sua ação tem que ser em conhecer a ele. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu quero saber quem o Senhor é. E aí eu já indiquei para vocês, ele tá aqui, vou indicar de novo, que é esse livro aqui maravilhoso, que é o Bom Dia Espírito Santo. Que é, aqui você vai entender que ele fala sobre conhecer Deus, conhecer ao Espírito. Aprender a ouvir a voz de Deus. Eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu já falei em live, eu já coloquei no grupo. Começa a ler, começa a buscar. Você quer mesmo? Quando eu não estava ouvindo a voz de Deus e eu falei que eu queria ouvir, eu comecei a pesquisar no YouTube. Eu vi a live de 1 hora, tem uma live de 2 horas e eu assisti a live assim, ó, sentada e escrevendo como ouvir a voz de Deus, o que precisa fazer para ouvir a voz de Deus. Eu não nasci sabendo, eu fui estudar. E aí eu fui e comprei o livro. E aí tô lendo o livro. Comecei a ler o livro. Aí, então, eu tô buscando, Senhor, eu quero ficar mais sensível. É uma busca, você precisa buscar. Aí eu quero ouvir a voz de Deus. Deixa eu assistir uma Netflix. Aí eu quero ouvir a voz de Deus. Deixa eu sair com as minhas amigas. Pode sair, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? Cara, se você quer mesmo ouvir, se disponha, se posiciona pra ouvir. Tem um monte de conteúdo gratuito aqui. Eu aprendi tanta coisa assistindo live sobre como ouvir a voz de Deus, as formas como Deus fala, como me tornar sensível para ouvir, como entrar em santidade, como fazer tal coisa. E outra, não é só assistir a live não, tá? Assiste, aí a pessoa vai falar um negócio lá, você vê se isso tá na Bíblia, o que ela tá falando. Não seja leiga não, para você não ser enganada. Então eu assisto, a pessoa fala, não. Aí deixa eu ver aqui se nesse capítulo é isso mesmo. Deixa eu ver. Então busca, se posiciona, tá bom? Gente, um beijo grande, bom domingo, bom descanso, bom almoço em família. Que o Senhor acalme o seu coração, retire de você toda a ansiedade, toda a angústia, toda a confusão mental. Que você possa descansar no Senhor, na certeza de que você não está atrasada, você não está adiantada, você está no tempo certo. A obra é dele, é ele quem faz. Quando ele te pega, ele te dá um 360 e quando você está vivendo algo que você imaginou que ia demorar anos, e você está vivendo em questão de semanas, dias, meses, tudo vem dele, tudo volta para ele, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.